Nós vamos fazer na verdade, um painel aqui. Eu selecionei 3 perguntas, 2 ligadas à apologética e uma ligada à arte, já que o Davi hoje trouxe ele citou a Sinéad O'Connor e trouxe um desenho para provocar aqui a nossa reflexão. Eu vou deixar uma pergunta mais prática para o final, mas eu gostei demais, Davi, na sua exposição. Você citando Sinéad O'Connor, você passou um vídeo, um desenho animado para a gente. Qual o lugar da arte na fé cristã e na apologética? Década de 90 eu me surpreendi navegando na internet quando eu descobri que a Faculdade de Teologia da Universidade de St. Andrews ela criou um departamento só para estudar a obra da cineasta polonesa Agnieszka Holland. Para mim aquilo foi surpreendente. Criado uma tradição fundamentalista, para mim a arte era alguma coisa meramente mundana. E aí? E para apimentar mais um pouquinho, qual o papel da arte na apologética, na fé cristã? Um desenho como você passou para a gente, que prega, ele é arte, que quer um desenho que quer ensinar algo, ele é de fato arte. Uma arte que receba subvenção da igreja ou do Estado, ela é de fato arte ou arte legítima? Então, algumas coisas só para a gente pensar. O Guilherme está pensando muito ali. Eu vou dar meu chute aí. Eu acho que, obviamente, com toda essa ênfase que eu falei em significados e tudo, eu acredito que o que o mundo precisa hoje é de apologética cultural. A gente chama de apologética cultural. O rótulo, às vezes, é útil só para facilitar. Precisa de apologética cultural. Eu acho que a arte tem um papel preponderante. Eu acho que nós, infelizmente, tem um cara que... É um dos poucos casos que acho que até biblicamente eu posso dizer que tem sido um idiota, porque tem amaldiçoado pai e mãe, publicamente. Mas um tempo atrás ele não era tão idiota. Ele publicou um livro cujo título era genial. Para quem não sabe, eu estou falando do Frank Schaeffer. O título do livro era Viciado em Mediocridade. E acho que esse livro foi publicado no Brasil. Hoje esse livro seria a autobiografia de Frank Schaeffer, na minha opinião. Mas o título é genial, porque, de fato, muitas vezes nós, como evangélicos, temos nos atido à mediocridade. A gente não mostra arte na vida, não aprecia boa arte. Agora, a discussão de conceituação de arte, em outras palavras, se a arte, aquilo que é subvenciado, a arte como meio, se ela é válida. Eu acho que já trai uma dicotomia que eu não aceito. Na cabeça das pessoas, quando eles falam a arte só tem validade, e tem muita gente aí distorcendo algo que o Macher fala. Ele diz num certo momento, a arte tem valor em si mesma, ela não precisa de desculpa. Isso não quer dizer que ela não possa ser usada como meio para comunicação. A arte é comunicação. Às vezes eu faço poesia só para que o som das palavras seja agradável, às vezes eu faço poesia que tem algo que vai além do som, que não é uma mera cacofonia. Às vezes a gente canta lalaiá e às vezes a gente canta proposicionalmente. A arte, em alguns momentos, a beleza dela já é comunicação suficiente para justificá-la, porque a beleza aponta para o Criador. Eu creio que a arte, nesse sentido, a beleza é algo que aponta para a transcendência. Então ela não carece de outra justificação para a sua validação. Mas isso não quer dizer que se ela estiver sendo usada como meio, ela perde sua validade. Isso seria um purismo que é absurdo, que é irreal e que ninguém pratica na vida. Quando o Estênio e o Diego sobem aqui e cantam e a gente é enlevado por aquela melodia, pela letra, pela harmonização, a gente pode sentar e fazer uma análise artística daquilo, vai dizer que não é arte. Por quê? Não é arte porque, afinal de contas, eles estão ali liderando o louvor. Não, pelo contrário. Aliás, a arte existe exatamente porque ela adiciona outras formas de comunicação de significado, além da linguagem proposicional. Eu sou casado com uma música, eu aprendi com ela meio cedo. A música é uma linguagem. Você aprende a ler uma linguagem que comunica não proposicionalmente. Eu gostaria de enfatizar um lado da arte que para mim é fundamental,
que precisa tocar as emoções. As emoções são uma espécie de convite para pensar. Tanta palavra que a gente escuta que não é artística, então passa e não fica nada. Mas através da arte, drama, representações, parábolas de Jesus, por exemplo, que é uma forma de arte, porque a gente imagina na cabeça como que era isso. Isso tem uma potência imensa de persuasão. Eu não vou tratar dessa questão da natureza, né, da obra de arte, que eu acho que isso até fugiria um pouco do foco nosso, mas eu queria repetir uma coisa que eu mencionei ontem na minha palestra. Eu acredito que a gente precisa fazer, se a gente for usar algo como uma teologia, um recurso da teologia natural, ou de uma nova teologia natural, que seja realmente cristocêntrica, eu acho que a arte tem um papel fundamental para comunicar a experiência cristã em um universo que realmente tem Deus no centro. Esse significado que a gente experimenta nas coisas, a partir da sua relação com Deus, ele não é só compreendido intelectualmente, ele é experimentado existencialmente. E tem que comunicar essa experiência do sentido das coisas, tendo Jesus no centro. E tem que ser com arte. Então eu acho que, aí eu me lembro, eu citei essa observação de Dostoiévski numa palestra que eu dei sobre música. Eu não lembro agora exatamente os termos dessa citação, mas ele diz que o artista devia rivalizar com o cientista na descrição da natureza. Aí, retomando aquele ponto da secularização da ciência, eu acho que nós temos artistas cristãos descrevendo, cantando, pintando, filmando as experiências da natureza e da cultura a partir da visão cristã, seria tão ou mais efetivo para alcançar a cultura do que meramente argumentos lógicos e científicos e tudo mais. Pelo contrário, eu acho que comunicar a experiência cristã do mundo, como um mundo realmente translúcido, que aponta para Deus, eu acho que é o contexto essencial para que os argumentos apologéticos mais racionais ou de base científica ganhem sentido. E eu já mencionei isso antes, eu acho que a melhor teologia natural que a gente tem hoje no Brasil, ela tem sido feita por um punhado de músicos cristãos. Não são muito conhecidos, mas eles estão fazendo a melhor teologia natural hoje. Ainda em cima desse tema, o pastor Chad falou de emoções, o senhor falou de experiência. Mas para vocês três, qual o lugar da imaginação na apologética? Lembra de C.S. Lewis, Tolkien? Bunyan também, né? Imaginação é mais uma maneira de criar arte na cabeça, né? E poder transmitir, ou com palavras, ou com pintura, ou com música, alguma coisa que já está na sua cabeça. Então, é muito importante, muito válido, na minha opinião, para transmitir a mensagem através da tela da cabeça, da imaginação, usando símbolos, simbolologia, mostrando uma fotografia, passando um filme que nós acabamos de ver. A gente lembra, porque está levantando uma maneira diferente de simplesmente ouvir palavras e imaginar como que é isso. Histórias fantásticas que a gente lembra desde pequeno. Imaginação é fundamental, e o C.S. Lewis, nas Crônicas de Nárnia e outros meios de comunicar, usou um plano muito, muito útil. Davi, Guilherme? Então, eu lembrei agora de uma discussão interessante de Paul Ricoeur sobre essa questão da imaginação. Ele vai dizer que
a imaginação é uma forma da gente pensar sobre o possível, que pode acontecer, que pode ser real, ou que a gente pode escolher. A imaginação, inclusive, tem muito a ver com a ação, né? A gente sempre tem que imaginar uma situação para planejar o que a gente vai fazer, para responder no mundo. Então, isso é interessante. De certa forma, ele usa essa expressão: a imaginação é uma sonda do real. Mas essa sonda investiga possibilidades que ainda não estão dadas. Você pode aplicar o pensamento racional, até, digamos assim, mais dedutivo, ou indutivo, até certo ponto só. Porque você aplica a lógica em cima do que você conhece, do que está dado para você. E o pensar sobre o que já está dado não vai te levar muito longe, porque já está dado, né? Para você pensar o que ainda não é, mas pode ser, você precisa da imaginação. E então, por isso mesmo, isso não é só no sentido do futuro. Todos nós podemos imaginar coisas que virão no futuro, mas de repente existe algo que é real, mas ainda não está dentro da sua experiência. Então isso ainda é uma possibilidade futura para você. Então, se você não aprende a ter imaginação, você não aprende nada, porque você só pensa a partir do que está dado na sua experiência agora. Por isso eu acho que uma das melhores ferramentas contra o neoateísmo é a imaginação. Porque o neoateísta precisa pensar um universo fechado, pobre, nesse sentido, monótono, porque é um universo que não está aberto para novidade, não existe liberdade, Deus não age nesse universo, então nada surpreendente de fato e novo pode acontecer. Então eu acho que desenvolver imaginação é fundamental para a gente ter uma disposição de aprender, e aprender dos outros, e também aprender de Deus, né? E eu acho que é absolutamente essencial. E aí eu fico lembrando de textos como o que Paulo diz em 2 Coríntios, que a gente precisa contemplar como espelho, né, a glória do Senhor, e ele fala sobre a face de Cristo. E aí eu não sei quanta gente já pensou nisso, mas a gente não vê a face de Cristo diretamente. Como é que você pode ver a face de Cristo, seguir o exemplo de Cristo, se você não lê as histórias que estão no Evangelho, e você não imaginar Jesus naquela situação, e você não se imaginar andando com Ele, caminhando, e o que será que Jesus ia me dizer nesse momento, ou ia me ordenar nesse momento? Então, sem imaginação, não tem nem como você ter o discipulado cristão, não tem como você contemplar a imagem de Jesus. Você precisa tomar as histórias e se imaginar dentro delas. Uma provocação ainda, talvez o Davi pode até tratar disso na sequência. Alguns segmentos da igreja evangélica têm resistência a imaginar Jesus, representá-lo pictoriamente. Isso não seria um resquício de docetismo? E aí o Davi começa aqui, e o Guilherme e o pastor Ched podem comentar sobre isso. Eu ia falar exatamente que a prova maior do papel crucial da imaginação está no fato de que é tão poderoso que Deus disse: faz pintura, faz desenho, imagina tudo, mas Deus, eu quero que fique só na imaginação, não concretiza a imagem. Gozado isso. O que ele falou Deus fica só na sua imaginação, não tenta fazer uma imagem de escultura ou de pintura. As outras coisas pode fazer, você pode você pode concretizar o fruto da sua imaginação. Não mandou no imaginado. Aí eu dou o seguinte, então eu acho que é crucial ali. A imaginação é parte da autotranscendência do ser humano. O ser humano é o único ser de ser criado à imagem de Deus, que ele tem uma certa transcendência. Não é como a divina, mas ele transcende seu momento, seu tempo, seu espaço. Ele vai além. Isso é que é a beleza. Quanto a Jesus Cristo, a proibição de fazer imagens, especificamente quando nas confissões de fé reformada, especificamente Westminster, diz que você não pode fazer reproduções, eu creio que ali está dizendo para fins culticos, ou que corram o risco de se transformar num encapsulamento de uma imaginação distorcida. Então eu evitaria
tentar retratar alguma coisa a respeito de Deus, porque consideraria uma quebra de Deus o Pai, porque consideraria uma quebra do mandamento. Porque nós não temos, de fato, um modelo. Agora, eu uso um desenho de Deus o Pai o tempo todo, e vocês também. Esse desenho de Deus o Pai que a gente usa, em português, é a letra D, a letra E, a letra U e a letra S. Isso é um desenho. Se a gente entender um pouquinho de semiótica, vai saber que é sim. É um conjunto de símbolos, não é diferente conceitualmente, de um pictograma. Desenha o triângulo para representar. Exato. Não é disso que está falando. Está falando de tentar captar a deidade. Acontece que a segunda pessoa, que a terceira pessoa da Trindade se manifestou como pomba. E a Bíblia fala isso. Então eu tenho dificuldade em dizer que eu quebro o mandamento se eu representá-lo da forma como a Bíblia diz que representou. A mesma coisa com a segunda pessoa. Guilherme, pastor Shed. Apenas um grande perigo que a Igreja Católica, a Igreja Ortodoxa, mostra quando ela transforma a imaginação em teologia. E essa imaginação, segundo a Bíblia, é falsa. Maria, santos e outros entes imaginários em nossas cabeças, fora da descrição bíblica. Elas foram concretizadas em formas de imagens e ícones e tudo isso. Eu estive em Atenas e eu fiquei chocado ver as pessoas chegando lá e beijando um ícone principalmente Maria. Mas isso é a imaginação que ficou concretizada, né? Só eu repetir, eu acho que o argumento é de João de Damasco, né? Se não estou enganado, de que é verdade contra os iconoclastas. Sim. É verdade que você não pode fazer imagens de Deus, mas isso não se aplica ao caso de Jesus, porque Jesus é Deus homem, e ele estava encarnado, ele tinha uma figura temporal, e você pode fazer uma representação da imagem física, isso não é idolatria, porque Jesus é o Criador, mas também a criatura, em uma única pessoa. Ele assume a criatura, né? Uma última pergunta para nós encerrarmos. Vocês três são pastores. A pergunta é objetiva, resposta objetiva também. Que sugestões práticas vocês podem oferecer para outros pastores, presbíteros, para capacitar jovens que estão se encaminhando para as universidades? E que têm, não só universidades, mas estão envolvidos nesse embate cultural, como o Davi falou hoje. Jogo rápido, telegráfico. James Sire, se conseguir ler em inglês, Naming the Elephant. Não saiu em português ainda, né? Naming the Elephant, dando nome ao elefante. Só o Universo ao Lado. Se não puder, ler o Universo ao Lado, sem sombra de dúvida. O Os Guinness tem uma ou duas obras que também são de cosmovisão inicial. Middleton and Walsh saiu em português, né? Qual? Do Middleton e do Walsh. Saiu em português. Qual o título? Visão Transformadora. Só o Guilherme repetiu o título do livro que ele recomendou. É a Visão Transformadora, Cultura Cristã. Cultura Cristã, ok. Tem um Walsh livro que Middleton. o Guilherme editou. Aliás, vocês editaram juntos, não foi? De cosmovisão, ou é só você que editou? É o Ultimato. Foi Ultimato eu editei o publicou o primeiro seu. e Rodolfo editou o segundo. Ok. Esse eu acho que vale a pena. Os títulos. Quais os títulos, Guilherme? O segundo é Fé Cristã e Cultura Contemporânea, Rodolfo editou, e o primeiro é Cosmovisão Cristã e Transformação. Ok. Schaeffer não envelheceu. Muito atual, muito atual. E particularmente, eu acabei de ver um livrinho que eu traduzia muitos anos atrás, a gente acabou deixando de lado e não publicou, e saiu mais ou menos recente, me parece que é recente. Um livretinho curtinho. Esse daí é aquele chute nos fundilhos que eu falei que a gente tem que gostar de levar de Deus, porque é um livrinho onde o Schaeffer trata de algo que nós estamos conversando aqui. Chama Arte na Bíblia. E eu acho que esse livrinho dá exatamente a visão estética para a gente começar a formar uma cosmovisão. Então eu recomendaria altamente. Em outras palavras, a minha resposta é boa literatura, bom material que prepara
a cabeça e o coração. Música de qualidade, que faz pensar, e um pouco de base cultural. Vai ouvir música boa, aprende a entender um pouquinho da linguagem, de música moderna, de jazz, bons filmes. O Tree of Life, a Árvore da Vida, do Malik, é um chute existencial nos fundilhos, porque balança a gente, dá uma mexida, vale a pena. Essas coisas todas, elas despertam em nós uma sensibilidade para significados mais profundos. E se elas acontecem num contexto onde nós temos a nossa fé alimentada pela palavra de Deus constante, por um espírito aprendiz diante de Deus, necessariamente a graça vai permear essas coisas todas de uma forma muito concreta e sem dicotomia. E eu acho que isso cria um antídoto, isso, com perdão da expressão, mas eu acho que ela já caiu num uso tão popular que pode, isso faz a cabeça de um jeito muito mais profundo que outras coisas. Ainda na sequência, para vocês ajudarem, valeria a pena, talvez, pegando essas dicas, o pastor, o presbítero, um irmão, uma irmã mais velha, reunir esses jovens com alguma regularidade para também tratar desses livros e temas? Aí vocês podem continuar. Gostaria muito de recomendar o livro que está na mesa lá, do Harry Blamires, A Mente Cristã. Isso ajuda bastante a gente que é meio antigo, né? Mas ele é muito profundo na sua maneira de ver como nós somos meio alienados do que está acontecendo fora e pensar o que está realmente acontecendo na sociedade. A primeira coisa que eu recomendaria é que você mandasse alguns dos seus estudantes lá para o Labri. Momento plim-plim aí da... Pois é. Fala um pouco do seu ministério, se quiser, e o pastor Richard já pode vir, aí você fala e o pastor Richard encerra para a gente. Na verdade, eu ia dar só uma sugestão. Eu acho que é legal e muito prático uma combinação de análise de filme. Tem muitos livros saindo, discutindo filosofia dos filmes agora. Assistir filmes inteligentes, interessantes. De vez em quando um filme pipoca também é legal. Mas assistir filme e ler Schaeffer junto. Eu acho que isso já é uma excelente introdução, os temas, ou James Sire também, para fazer análise de cosmovisões. E vocês têm feito isso nos encontros do Labri, lá em Belo Horizonte? É uma das coisas que a gente usa. Todo retiro nosso, sempre tem 1 ou 2 filmes. Às vezes é um filme mais fácil, às vezes é um filme mais difícil. E nos retiros temáticos a gente faz discussão de filme, e tem palestra também. Nos termos também a gente usa muito isso. Não só filme, né? Arte em geral. Música, pintura, de vez em quando alguma coisa de arquitetura. A gente teve um retiro sobre música pop recentemente. Então discutir essas coisas é muito interessante, porque você percebe o impacto da cosmovisão na arte, e isso é uma coisa epidérmica, né? A gente, através da arte, da estética, você recebe influência de cosmovisão sem perceber. Outro dia desse, um irmão lá da igreja fez essa descoberta, de uma das professoras dele tinha estudado, na verdade era de psicologia, mas tinha estudado temas de arquitetura da cidade de Belo Horizonte, e a gente descobriu isso, que no plano original, a razão por que a gente tem a Praça da Liberdade num lugar mais alto e o Parque Municipal, que é muito verde, né, natureza a parte de baixo, era realmente por causa do domínio da liberdade humana e da razão, compreendida de uma forma racionalista, sobre a natureza. Era a influência do positivismo francês na própria arquitetura da cidade. E isso foi uma coisa assim, muito interessante descobrir isso. Então, esse tipo de discussão de arte é fantástico para introduzir temas de fé e racionalidade de uma forma relevante para o contexto universitário. Eu acho que e todo mundo entende. Todo mundo entende. Com um pouco de leitura, um pouco de introdução, se lê a Arte Bíblia do Schaeffer, a Arte Não Precisa de Justificativos, do Hockmacher, que também foi lançado. Saiu agora. Pela Ultimato. Eu recomendo isso, uma combinação de arte, e seja música, seja teatro, seja cinema. Entretenimento, reflexão a partir da fé cristã. Isso, e sem dúvida nenhuma, né, além de fazer todas essas coisas, ir lá para o Labri também, é muito importante. Você tem o e-mail ou o site?
Você pode entrar no site internacional, que é o labri.org, tem um link lá para a página do Brasil. Aí lá você tem um outro link. Também tem labribrasil.org também, Ok. tudo junto. E aí lá você tem todas as informações. Obrigado, Guilherme. Pastor Richard com a palavra. Agradeço aos irmãos aqui que compuseram a mesa. Obrigado, meus irmãos. Não vou me delongar nesse momento final, eu quero apenas agradecer cada palestrante que esteve aqui nos agraciando com um pouco da sua sabedoria, aquilo que Deus tem dado a cada um. Estes representam todos que estiveram aqui. Eu quero, em nome da editora, agradecê-los e agradecer os que não estão mais conosco, já tiveram que estar em outros locais. Eu também quero agradecer a equipe Vida Nova, que se desdobrou para poder ajudar a realizar esse congresso, cada um. Muitos também estão já em outras atividades, alguns tiveram que sair mais cedo para acompanhar o Dr. Craig para o Rio de Janeiro. Por fim, eu quero agradecer todos os participantes, todos que estão aqui presentes, os que nos acompanharam via internet. O nosso muito obrigado. Com certeza, esse congresso não se realiza sem a participação de cada um. Nossa oração sempre foi que cada um que viesse para cá, que nos acompanhasse via internet, pudesse ser abençoado por Deus, pudesse ser edificado na sua vida e pudesse ter ferramentas a mais no desempenhar do seu ministério. Esperamos que estes alvos, objetivos foram atingidos, com certeza na minha vida foram, eu espero que também na sua também. Vamos ficar de pé e vamos terminar então esse congresso com uma palavra de gratidão a Deus. Vamos orar. Pai querido, a sua majestade, o seu poder, são impossíveis de não serem notados. Mesmo aqueles, Pai, que se opõem, que resistam, nós entendemos que no final da história todo joelho se dobrará, toda língua confessará que somente Jesus é Senhor e é Rei. Usa-nos, Senhor, na capacidade de cada um, qualquer que for o nosso contexto, para ajudar a conduzir outras pessoas a este momento de compreensão e este momento de colocarem as suas vidas no altar de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por tudo que nós ouvimos durante estes dias, cada pensamento que possa ser usado por nós de muitas maneiras diferentes. Continue a colocar a sua mão sobre nós ao sairmos deste lugar. Nós somos os teus servos e nós somos gratos por estes momentos. Nos despede debaixo da sua paz e da sua proteção. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. O 8º congresso está encerrado assim. Que Deus possa estar abençoando a vida de cada um de nós.